Bom dia galera, saudações vascaínas aqui, Reinaldo Jeremias, tomara vez falando com você no canal do Já Te Peço. Se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo esse vídeo, beleza? Bom galera, o negócio é o seguinte, né, hoje é dia de jogo, hoje tem Santos e Vasco, jogo na Vila Belmiro, né? O Vasco precisando ganhar esse jogo aí, né? O Vasco está em penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro, né? O Brasileiro começando mais cedo esse ano. O Santos é o último colocado, né? Então o Vasco precisando. O Vasco está com 1 ponto, o Santos também está com 1. O Santos é o último colocado aí. Então é um jogo de desesperado, né? Certo. O time do Santos aí que quer uma revanche, né? Quem lembra aí dos 6-0 do ano passado, o vexame, que o Santos passou no Morumbi, né? Com o Vasco aí. O Vasco meteu 6-0 no Santos aí, né? Teve até um encontro de Neymar e Coutinho, né? O Coutinho que saiu há pouco tempo do Vasco e abandonou o barco aí. E o que acontece? E a torcida do Santos está pensando em uma revanche contra o Vasco. Aquele vexame, né, que teve, né? Que tem aquele ditado popular que quem bate esquece, mas quem apanha não esquece, né? O Santos, né, então, nesse caso, apanhou naquele dia de 6-0 no Morumbi. 70 mil pagantes lá para ver o Santos tomar uma lapada de 6-0 e Neymar chorando à beira do campo ali, né? Sendo consolado, saiu chorando, reclamando ali. E aquele, ali foi a pior goleada que o Neymar tomou, a maior goleada que o Neymar tomou na história, né? Pro Santos aí, repercutiu em vários canais aí, né? E o torcedor do Santos está querendo aí uma revanche contra o Vasco, né, cara? Aí, espera aí mesmo com essa revanche aí, o Vasco ganha do Santos na Vila Belmiro. O Vasco tá precisando ganhar, né? A Vila Belmiro tem uma história, aquele gol que Soteldo meteu quando o Soteldo jogava no Santos, subiu em cima da bola em 2023, zoando o Vasco, e chegou no final do ano, quem caiu foi o Santos. O Santos caiu a primeira vez, né? Subiu em 2024 e 2025 teve esse vexame contra o Vasco aí. Beleza? Então aí quem vai estar à beira do campo é o Bruno Lazzaroni, filho de Sebastião Lazzaroni. Bruno Lazzaroni aí que é auxiliar, trabalha como auxiliar no Vasco aí, né, no lugar do Fernando Diniz, que graças a Deus o Fernando Diniz saiu do Vasco aí, né? Então o Bruno Lazzaroni aí, né, tá vindo como um tapa-buraco aí, espero, né? Bruno Lazzaroni que é o filho de Sebastião Lazzaroni. O pai dele, Sebastião Lazzaroni, já foi técnico do Vasco, já foi campeão do Vasco aí várias vezes aí. Foi campeão em 98, aquele gol de cocada, que ele fez aquele gol ali, né? Aquele gol de cocada ali, foi técnico do Vasco ali. 87 também, ele tinha sido campeão, e tem outros carioca também, né? Então, assim, ele tá aí, né, como um treinador. Então, assim, o filho dele vai ser técnico do Vasco aí. É o Bruno Lazzaroni também, que tem uma história com o Vasco também, né? Acho que em 97 ele estava no Vasco, aquele time campeão 97, 2013 ele estava ali também. Então, assim, uma história que pai e filho tem com o Vasco. E ele vai estar à beira do campo hoje, 7 horas da noite contra o Santos. O jogo vai ser lá na Vila Belmiro, né? Mando de campo no Santos. E o Vasco precisando ganhar esse jogo aí, né? Esse jogo que é muito importante. O Vasco hoje que vai ter a estreia hoje do Cuiabano, né? Cuiabano aí que foi contratado aí, né? Junto ao Nottingham da Inglaterra, que jogou no Botafogo, não estreou, vai estrear hoje. E o parece que Inestrosa vai entrar como titular. Mas o que acontece? O Alan Saldívar vai continuar, né? Que o Cuesta não está bem, né? Ainda. Para voltar, o Alan Saldívar, zagueiro, aí vai continuar aí jogando aí na posição aí, né? Do lado do Robert Renan. Certo? Então, tá aí, né? Santos e Vasco na Vila Belmiro, hoje, 7 horas da noite. A gente precisando ganhar esse jogo aí, mesmo que a torcida do Santos quer revanche, mas espero que a revanche não aconteça hoje, beleza? Bom, galera, o negócio é o seguinte, o Vasco tá vindo novo treinador, né? E o Vasco falou de Arthur Jorge, que treinou o Botafogo, aquele time campeão da Libertadores Brasileira Libertadores Brasileira em 2024. Galhardo também, que era técnico do River Plate, saiu também, né? E o Renato Gaúcho, o mais perto tá para acertar pro Vasco é o Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho que tem uma história no Rio de Janeiro, né? Vamos dizer, né? O Vasco ele tá querendo acertar com o Renato Gaúcho aí. O Renato Gaúcho, assim, eu fico meio com o pé atrás do Renato Gaúcho, né, cara? Porque, assim, o Renato Gaúcho, ele já treinou o Vasco outras vezes, não foi só uma vez só.
O Renato Gaúcho que, assim, chegou a história dele, quando começou no Vasco, ele chegou em 2005. Primeira vez que ele treinou o Vasco, acho que no final do ano, o Vasco está na zona de rebaixamento. O Romário jogava no Vasco, jogou no Vasco naquela época ainda. Ele chegou no Vasco ali e o que acontece? Ele em 2005 ele conseguiu livrar o Vasco conseguiu fazer um campeonato se livrar do rebaixamento. Teve algumas mudanças de jogador também em 2005 que eu falei. Chegou em 2005 no Vasco, que eu falei ali. Então assim, ele está tentando, aí que acontece? Aí em 2006 ele continuou no Vasco. 2006, a história do Renato Gaúcho no Vasco. Aí que acontece? Ele levou o Vasco ali para uma final de Copa do Brasil, eu lembro de 2006. Primeira final de Copa do Brasil, que o Vasco chegou contra o Flamengo, né? O Vasco chegou ali na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, perdeu o primeiro jogo 2-0, um gol de Albina e o outro de Luizão, né? Esse Luizão até que passou pelo Vasco, campeão da Libertadores. O segundo foi o jogo no Maracanã. E o segundo jogo foi no Maracanã também. O Vasco perdeu de 1-0. O Flamengo tinha uma vantagem. Não lembro de quem foi o gol. Certo? Eu lembro que o Valdir Papel foi expulso. Duas faltas de violência logo no começo do primeiro tempo, né? Uma falta de violência em cima do Léo Moura ali. Eles são empurrando o Valdir Papel. O Eurico Miranda repreendeu, né? A atitude dele na época ali. O Renato Gaúcho, quer dizer, foi vice-campeão naquele ano ali. Contra o Flamengo, a primeira vez que o Vasco chegou na final da Copa do Brasil. Aí em 2006 mesmo ele levou o Vasco, o Vasco ficou em quinto no Brasileiro. Ficou em quinto no Brasileiro. Certo? Aí que acontece? Foi ano até de Copa do Mundo, eu lembro. 2006. Aí que acontece? Em 2007 ele continuou por um período de tempo, depois ele saiu, que teve a confusão com o Romário, foi até a época do Gol Mil. Antes do Gol Mil do Romário, em 2007, ele saiu, o Renato Gaúcho, né, cara? Em 2007, antes do gol de Romário, né, cara? Ele saiu na época, e o que acontece? Saiu chorando, aí não sei quem foi técnico do Vasco, né? Não lembro, não sei se foi o Joel, não lembro bem, né? E o Romário fez o Gol Mil em cima do Sport, o Sport Recife, em São Januário, lembro até hoje. Renato Gaúcho tinha saído do Vasco já. Aí, continuando a história do Renato Gaúcho, ele treinou, treinou o Fluminense em 2007. Aí foi campeão da Copa do Brasil em 2007 com o Fluminense. A Copa do Brasil o Fluminense ganhou, a única Copa do Brasil que o Fluminense tem, né? Em 2007 foi campeão da Copa do Brasil. Aí o que acontece? E em 2008 ele chegou a levar o Fluminense primeira vez com a final de Libertadores, mas foi vice por Lanús, do Equador. E depois em 2000, aí, que acontece? Em 2008, 2008, quer dizer, 2008 levou o Fluminense para a final de Libertadores, depois vice pro Lanús, em 2008 mesmo, saiu do Fluminense e vem pro Vasco. E primeira vez ele foi rebaixado para a segunda divisão com o Vasco, 2008. 2008 foi rebaixado para a segunda divisão, o time do Vasco. Certo? Aí o que acontece? O que acontece aí? O que acontece? Ele até chegou a falar, não, se não fosse eu, o Vasco tinha caído antes. Falou que aquilo ali ficou marcado. Certo, o Renato Gaúcho, assim, o último ano que ele treinou o Vasco, pra mim ele é um cara assim, meio de veneta, né? Depois ele parou com o futebol, ele foi lá pra fora, estudou, veio pro Grêmio, foi campeão da Libertadores com o Grêmio, disputou o Mundial de Clube, foi vice com o Real Madrid. Mas assim, Renato Gaúcho é de veneta, né, cara? Não dá pra confiar. Treinou vários clubes de futebol brasileiro, treinou o Flamengo no Rio. Foi mal do Flamengo. Se foi campeão brasileiro, foi mal. Mas assim, cara, você fica meio com o pé de Renato Gaúcho, que Renato Gaúcho pega um trabalho, né, larga pela metade, depois vai embora. Há pouco tempo ele foi técnico do Flamengo, né? Aí esse ano ele chegou a treinar o Fluminense. Esse ano passado, treinou o Fluminense. Levou o Fluminense, foi longe na Sul-Americana, mas depois ele abandonou o trabalho. Hoje o Fluminense tem o Zebel Dias no comando, né, cara? Certo? Ele tava parado aí sem clube aí, mas ele assim, ele é de veneta, né, cara? Ele, não sei, ele pega um clube, depois abandona, às vezes ele vai bem, ele vai mal. Ele fala muito, ele fala demais, pô, mas sei lá, cara, certo? Tem torcedor animado com a história do Renato Gaúcho, né? Mas assim, eu conheço muito bem, estou contando os detalhes do Renato Gaúcho aqui, porque o torcedor saiba. Porque assim,
Tem muitos que não sabem, né? Ou esqueceram, certo? Ou esqueceram. Aí tá mais cotado dele vir pro Vasco. O Renato Gaúcho que tá no Rio de Janeiro, né, cara? Tá aí na mesma proposta para ele aí. Eu não sei o que vai acontecer, né? Mas, de qualquer forma, boa sorte pro Vasco. Bom, agora sobre a SAF do Vasco, sobre a reunião com o Marco Faria Lamax, e a ICAP. Teve a reunião, né? Com o conselho da ICAP aí, né, a empresa norte-americana. O Marcos Faria Lamar, que é enteado de Leila Pereira, filho do marido dela, certo? Tá querendo aí comprar, tá negociando para comprar a SAF do Vasco, a Vasco SAF. O Pedrinho aí que falou que a intenção dele era vender a Vasco SAF. Então tá essa negociação aí. Cara, eu falo uma coisa que eu sempre falei nos grupos de WhatsApp, que a SAF do Vasco para mim é o torcedor do Vasco. Quando você tem uma diretoria decente, um presidente decente, que haja com responsabilidade e traz a torcida para ti, monta um time competente e a torcida abraça e a gente ganha título, certo? Mas assim, esse Marcos Faria Lamax, ele tem muito dinheiro, né? Mas assim, para mim, a SAF do Vasco é o torcedor do Vasco, certo? Aí tá aí, o Pedrinho tinha falado antes, já falou antes que quer vender a Vasco SAF. Eu tô vendo o que vai acontecer, né? E a gente tá nessa expectativa aí. Bom, segundo falaram que a empresa ICAP tem 31% das ações do Vasco, da Vasco SAF, e o Vasco tem 30%, né? No caso, acho que é associativo, o Vasco tem 30%. E o que acontece? E os outros 39% está com arbitragem, aquelas coisas lá, né? Que vai entender de lei, né? A minha opinião, eu coloco essa aí, a SAF do Vasco é o torcedor do Vasco. Então vamos ver o que vai acontecer. Bom, galera, saudações vascaínas, Reinaldo Jeremias. Hoje é Vasco e Santos. Vamos ver o que vai acontecer. Eu já te peço. Se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo isso, beleza? Saudações vascaínas, aqui é Vasco, eu fui.